Bom dia, esposa Kiara, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um devocional. Este é o episódio número 9. Estamos avançando, glória a Deus. E hoje vamos tratar de um tema que diz quando ele não te ouve. Sim, quando o marido não nos ouve. Já passou por isso? Eu já, várias vezes. Nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, versão transformadora, diz assim: em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro, que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno. Em outras versões diz manso e tranquilo. Tão precioso para Deus. Quando o nosso marido não nos ouve, eu sei que não é fácil ser serena e tranquila. Você já viveu momentos em que você já falou com amor, com calma, com paciência, às vezes até com lágrimas, e mesmo assim parece que as palavras bateram em uma parede? Isso acontece, né? Parece que por mais que nós falemos, né, pelo muito falar, nada acontece. Parece que os ouvidos estão meio que cerrados, tapados, e por mais que a gente fale, não surte efeito nenhum. É muito difícil viver essa fase. Eu lembro que eu vivi uma fase como essa quando a gente estava no nosso 2º ano de casamento. Isso já tem algum tempo, graças a Deus. Estamos caminhando para o 13º ano de casamento, mas eu ainda me lembro hoje quão difícil foi aquela fase de que o que eu sabia fazer era falar, era comunicar, era pedir, era, sinalizar. E por mais que eu falasse, eu tentasse resolver alguma situação, parecia que ele não me escutava. E sabe que isso é muito frustrante, né? Eu não diria que essa foi a única vez que nós passamos, mas foi a vez mais complicada, né? Era início de casamento. Eu lembro que Rafa estava ali perto de 1 aninho e eu nunca tinha vivido esse cenário, então foi um dos mais complicados. Em outros momentos já tivemos leves fases onde parecia que ele não estava me ouvindo de novo. Mas eu já tinha aprendido a lidar com isso, né? Eu já tinha vivido uma situação muito mais complicada, então agora eu já sabia como contornar aquilo e trazê-lo de volta para a realidade, né? Para aquele momento, para que ele ouvisse, prestasse atenção naquilo que eu estava falando. E eu sei que você pode estar curiosa aí do outro lado, dizendo: ai, Manu, me diz como é que faz isso? Como que eu trago ele para a realidade? Como que eu falo de uma forma que ele vá me ouvir? E acredite em você, no meu caso, todas as vezes eu recorro ao Senhor, sempre. Eu nunca tive uma outra alternativa, né? Então, como eu casei no intuito de viver junto até o fim, não quero aqui eu ser hipócrita com vocês e dizer assim: nossa, eu nunca pensei que o meu casamento pudesse acabar. Não, eu, Manu, já pensei sim isso algumas vezes. Não que fosse um desejo, não que eu casei pensando, qualquer coisa eu vou lá e acabo com tudo isso. Não, mas devido à realidade onde eu nasci, cresci e vi a minha volta, então eu tinha aquilo como algo que talvez acontecesse, né? Que talvez resultasse nisso. Mas no fundo e no entendimento, eu sempre entendi que o casamento era algo para a vida toda, né? Então, no fundo era isso que eu queria, mas em alguns momentos eu sempre chegava e era eu que falava, né, para André: olha, desse jeito não vai dar certo. Se for para viver assim, não quero mais. Disse algumas vezes. Do meu marido nunca ouvi isso, como ele já disse algumas vezes, e isso para ele não é uma opção, né? Ele já vem de uma outra realidade onde isso não acontecia com frequência como eu via ao meu redor quando eu era criança, adolescente. André nunca falou sobre por fim no casamento, graças a Deus. E aí com ele eu aprendi que isso não é uma opção, que a gente pode discordar, que a gente pode até se desentender, a gente pode até passar por momentos difíceis, momentos de que agora eu não posso te dizer nada, agora eu não tenho nada para falar. Ou momentos de silêncio como nós vivemos lá atrás, e mesmo assim não significa que o nosso casamento vai acabar. A gente vai procurar uma forma de fazer isso funcionar. E como que a gente tem feito todos esses anos? Buscando respostas no Senhor. Então nós aprendemos a lidar com esse silêncio. Eu aprendi a deixar claro para ele que independente da situação que fosse, eu precisava ouvir alguma coisa dele.
Porque eu sou a pessoa que fala, eu sou a pessoa que comunica, eu sou a pessoa que organiza a casa, que passa os comandos, que divide as tarefas, que organiza as viagens, que projeta os sonhos e senta na mesa e passa para toda a família, para ver quem quer acrescentar outro sonho. Inclusive, estamos caminhando para o final do ano, né? E é uma boa oportunidade de colocar isso em prática. Nós fazemos isso todos os anos. Isso sou eu que faço, né? Sou eu que tenho mais essa habilidade de estar transmitindo, de estar falando, de estar passando a informação. Então, conviver com alguém que decide ou não ouvir, ou não falar nada, isso era uma tortura para mim, isso me matava por dentro. Eu queria nem que ele fosse discutir. Quantas vezes eu dizia para ele, eu quero que você venha nem que seja para discutir, mas eu preciso falar e preciso que você me diga alguma coisa. Porque quando ele estava sob pressão, né? Às vezes não tem nada a ver com a gente, né? Entenda. Às vezes não tem nada a ver com o relacionamento do marido e da mulher, mas se o marido está passando por uma pressão no trabalho, né? Nós vivemos a pandemia, que foi o auge do estresse, né? Da humanidade. Então, em momentos que para eles, fugiu do controle, eles não vão poder resolver a situação, isso traz um estresse para o homem de uma forma que, na maioria dos casos, pelo menos os homens que eu conheço, né, os maridos das amigas e tal, tem esse tipo de reação de calar-se, né, e buscar algo na sua mente. Então, no começo do casamento, eu pegava tudo para mim. Então, eu achava, tem alguma coisa errada comigo? O que é que aconteceu? Como é que vai ser? Eu preciso que você me diga, eu preciso que você fale. Enquanto que, naquele momento, ele precisava de silêncio para poder processar suas ideias, né? Então, graças a Deus, ao longo desses anos, tanto ele tem aprendido a comunicar melhor, a me dizer, né, eu estou em silêncio, mas não é nada a ver com você. É por isso. Eu preciso orar, eu preciso entender, eu preciso resolver. E aí, o que é que eu faço? Eu posso ajudar em oração. Por quê? Porque agora ele me disse o porquê das coisas. E isso, como é que a gente chega numa situação como essa, né? Numa fase assim, em oração. Porque enquanto não está aberto para falar, enquanto não aprendeu a lidar com isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai orar. Porque quando o nosso marido não está disponível para nos ouvir, a gente precisa pedir para Deus. Porque aí o Espírito Santo vai mais uma vez lá tocar o coração, convencê-lo, instruí-lo, né? Então, quando o nosso marido não entende as nossas palavras, o Senhor pode traduzir para ele, pode fazer ele perceber, né? E ajustar ali. E quantas vezes ele botou, desculpa, eu não tinha percebido isso, né? Quantas vezes ele estava no quarto orando, de repente eu estava aqui chateada, não sei o quê, e do nada a situação mudou, parece que eu entendi. Nossa, eu acho que ele está passando por isso e isso e isso. Deixa eu ir lá perguntar. E ele tinha acabado de orar para que o Senhor fizesse eu entender a situação, que ele não sabia me comunicar. Isso aconteceu já várias vezes. Mas até ele entender que ele precisava orar, né? E eu também entender que eu precisava orar por todas essas situações do nosso casamento, a gente acaba sofrendo. Sofrendo por não entender, né? Por não saber como agir diante dessas situações. Mas eu te digo uma coisa, o nome Esposas que Oram não é em vão. Porque, de fato, nós precisamos orar por cada situação, por cada coisa. Se não sabe como agir, não tem quem te dê uma instrução imediata, a melhor opção sempre é buscar no Senhor. Sabe que a gente está muito acostumado a buscar na internet, a buscar um curso, a buscar um negócio, mas temos a Bíblia. Na Bíblia existe instrução para todas as coisas. Quer uma boa dica? Começa a ler o livro de Efésios. O livro de Efésios vai te ajudar muito a resolver questões no seu casamento, de comportamento, de comunicação, de oração. Tudo isso você encontra ali. Mas às vezes a gente não quer. Às vezes a gente quer assistir um seriado, assistir um filme, entra um episódio, entra outro, mas a gente não quer gastar esse tempo lendo a palavra. Se a gente gastar mais tempo na palavra do que a gente gasta nas redes sociais, eu te garanto que o nosso casamento irá sempre bem. Porque o Senhor, Ele é fiel e Ele cumpre o que Ele promete na sua palavra. Se a gente lê o manual e coloca em prática, vai funcionar, acredite. Então, esse é o recado que eu tenho para você hoje. E agora, vamos orar? Se você puder, feche os teus olhos. Pai, abre o coração do meu marido para te ouvir, Senhor.
Que as minhas palavras, ações e orações reflitam, Senhor, a tua graça, Pai. Que o meu comportamento, Senhor, de esposa, alcance o coração do meu marido, Pai. Ensina-me, Senhor, a ser uma esposa sábia, Pai, que busca, Senhor, primeiramente as respostas em Ti. Pai, ser o Senhor o meu professor, o meu conselheiro, o meu auxiliador nessa trajetória, Pai. Eu entrego o meu lar em Tuas mãos, Senhor, o meu casamento, Senhor. Que possamos, Senhor, ir juntos até o fim. Que nenhum dardo inflamado do maligno venha perturbar a nossa relação no nosso lar. Ó Pai, eu Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E a sua tarefa de hoje é: ore pela sensibilidade do coração do seu marido à palavra de Deus. Ore para que ele esteja sensível, que ele sinta vontade de buscar na palavra respostas para o relacionamento de vocês. Porque na palavra o Senhor irá encontrar um espaço no coração dele. Tá bom? A gente se vê amanhã de manhã.